Então, pessoal, voltando aqui, hoje a gente vai dar continuidade falando um pouco sobre a Lei 7.498, que foi homologada em 1986. Essa lei, ela vai falar sobre a regulamentação da profissão de enfermagem no território nacional. Então, como que acontece? Antes disso, nós tínhamos uma legislação, só que ela não trazia os pormenores de como deveria funcionar. Por exemplo, o que é uma função privativa do enfermeiro, o que é função do técnico de enfermagem. E essa lei ela vai esmiuçar isso para a gente. Como eu sempre tenho dito para vocês, não tem como aqui na aula eu trazer toda a legislação na íntegra. Não é o tempo, né, não nos permite. E mesmo que permitisse, que assim, mesmo que a gente tivesse 3, 4 aulas falando só dessa legislação, eu não ia conseguir trazer todo o conhecimento para vocês. Então eu trago aqui um apanhado geral, as partes mais importantes, mas eu preciso que vocês façam a leitura na íntegra dessa lei. E aí, se surgir alguma dúvida, né, durante a leitura, faz igual eu falei na primeira aula, imprime, aí você vai sublinhando, vai fazendo anotações, acompanha a aula com a lei na mão, fica muito mais fácil para estudar dessa forma. E aí, surgiu alguma dúvida, aí vocês vão me enviar essa dúvida e eu vou estar respondendo para vocês. Mas é realmente necessário que você faça essa leitura. A grande maioria das leis que eu passo aqui, eu mando para vocês. Se por um acaso faltar alguma, não enviei, você pode entrar no Google e aí você vai digitar lá na barra de pesquisa. Lei 7.498 de 86. Pronto, já vai estar lá para você, só baixar e fazer a sua leitura, né? E mesmo quem não quiser baixar, pode fazer isso online. Então, a lei vai dispor sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e de outras providências. O que essa lei diz pra gente? Vamos organizar aqui o nosso mapa mental, né? Primeiro, ela vai regulamentar o exercício da enfermagem. Segundo, ela vai dizer pra gente quem são os profissionais de enfermagem no Brasil. E terceiro, ela vai dizer qual é o papel de cada um desses profissionais de enfermagem. Bem simples. Então, é livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional, observadas as disposições dessa lei. O que são as disposições? Ela vai dizer como que deve se formar o profissional para que ele tenha a nomenclatura de enfermeiro, de técnico, de auxiliar, né? A enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem, com jurisdição na área onde ocorre o exercício. Lá na frente nós vamos estudar a lei que vai falar sobre a criação do COFEM-COREM, que é o Conselho Federal de Enfermagem, e os Conselhos Regionais de Enfermagem. O que a nossa lei aqui da regulamentação da enfermagem está dizendo pra gente? Essa lei 7.498, ela é tipo a Bíblia da enfermagem. Todo mundo que é da área tem que obrigatoriamente conhecer essa lei. Então, o que ela está dizendo pra gente? Que a enfermagem ela vai ser exercida de forma livre de preconceitos, de discriminações, por qualquer pessoa que seja formada, né, e legalmente habilitada e inscrita no seu conselho, com jurisdição na área onde ocorre. Como que é isso? Se você mora no Goiás, mas você atua no DF, o seu registro do COREM tem que ser do Distrito Federal, não importa onde você mora, é onde você atua. Então, se você vai atuar lá no Mato Grosso, vai ser o COREM do Mato Grosso. Então, cada área de federação tem aí o seu Conselho Regional de Enfermagem, onde a gente deve estar inscrito, né? Então, se eu trabalho no Distrito Federal, o meu Conselho de Classe, o COREM, tem que ser do Distrito Federal. Bem simples isso, né? O parágrafo único diz pra gente que a enfermagem é exercida privativamente, ou seja, só essas pessoas podem exercer a enfermagem. Quem são? Enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira. E aí, presta atenção nisso. Depois, em 2000, agora eu fiquei na dúvida se foi 2013 ou 2015, mas vai ter uma aula que a gente vai falar especificamente disso. Nós tivemos uma resolução que aumentou aqui o enfermeiro obstetriz.
Então, ao invés de 4, agora nós temos 5 pessoas aí nessa categoria: enfermeiro, enfermeira obstetriz, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e a parteira. São as pessoas que vão exercer a enfermagem, né? Qualquer instituição de saúde precisa ter a programação de enfermagem. O que é a programação e a prescrição de enfermagem? O planejamento, né? São as atuações da equipe de enfermagem dentro daquela área de saúde. Então, qualquer área que esteja voltada para o cuidado com a pessoa, ele precisa ter ali a atuação da área de enfermagem. E vocês vão ver lá na frente que essa atuação ela vai ser incluída pelo enfermeiro, pelo técnico, né? E o técnico e o auxiliar só podem exercer a profissão sob a supervisão do enfermeiro. Então é por isso que quando a gente fala da enfermagem, a gente sempre fala da equipe, porque um vai trabalhar de forma conjunta com o outro, né? Então, o planejamento é a programação das instituições e serviços de saúde e inclui o planejamento e programação da enfermagem. Aqui a gente não fala só do sistema público de saúde, mas também da assistência privada, tá? Então, ela vai dizer pra gente quem são os enfermeiros, quem são os técnicos, né? Quem é o enfermeiro? O titular do diploma conferido por instituição de ensino nos termos da lei. Então, a pessoa estudou, fez ali o seu curso superior, pegou o diploma, ele é enfermeiro. Titular de diploma ou certificado de obstetriz ou de enfermeira obstetra, é o que eu falei para vocês, o enfermeiro obstetriz, né? A pessoa que teve o seu diploma de enfermeiro ou obstetriz fora do Brasil, ele também vai ter esse direito, né, de acordo com a legislação, vai ser conferido ali, né? Se necessário, ele vai realizar uma prova para que ele tenha a sua regularidade no Brasil, né? A validação. E aqueles que não são abrangidos pelos incisos anteriores e obtiveram título de enfermeiro conforme o disposto no decreto 5.387. Então, o que acontecia? Antigamente, antes dessa legislação, as pessoas eram treinadas, elas não tinham o curso para ser enfermeiro, né? O curso superior. Essas pessoas que passaram por treinamento, hoje em dia, eles são auxiliares de enfermagem. Como que isso acontecia? A pessoa estava ali, né, acompanhando um parente. Aí ele começava a fazer a limpeza de um curativo, e aí as pessoas dos setores iam ensinando como que funcionava, o cuidado com a pessoa. Não tinha uma técnica correta, né? Era feito ali para ajudar aquela pessoa. E aquelas pessoas, em algum tempo, elas receberam aí o certificado de enfermeiro. Hoje em dia isso não é mais válido. Eles são considerados atendentes de enfermagem, né? Essas pessoas que receberam o certificado dessa maneira. Agora falando dos técnicos. Quem são os técnicos de enfermagem? Quem teve seu diploma através do curso técnico de enfermagem e também aqueles que tiveram o curso feito em curso estrangeiro, eles também vão ter a revalidação no Brasil e ter o diploma de técnico de enfermagem. Os auxiliares. Hoje em dia nós não temos mais o curso, né? Pelo menos, não que eu saiba, mas acredito que não tenha mesmo. Eu fiquei aqui na dúvida agora, né? Que eu ia falar que com certeza não tem, mas eu acredito que não mesmo. Não temos mais o curso de auxiliar de enfermagem, mas aquelas pessoas que já eram formadas, que já tinham título, eles podem continuar atuando, né? Então, quem tem o certificado de auxiliar de enfermagem feito pelo curso, que seja devidamente reconhecido, né? A pessoa que teve o diploma que se refere à Lei 2.822 de 56, que são exatamente esses que eu falei para vocês, que eram tidos como enfermeiro, né? E o titular do diploma que que se refere ao artigo 2º da Lei 2.604. Depois vocês podem dar uma lidazinha nesses artigos, né? São artigos pequenos, mas vai ser no geralzão isso que eu disse. Pessoas que antigamente não tinham estudo com a técnica e tal, e depois eles conseguiram essa formação aí, hoje eles são auxiliares.
As pessoas que o titular do certificado de enfermeiro prático ou prático de enfermagem, que foi expedido até 1964, né? As parteiras, titular do certificado previsto no artigo 1º do decreto 8.778 de 46. Então, essas pessoas, depois vocês vão dar uma lida lá nessa lei. Só pesquisar no Google, né? Igual eu tinha explicado, você entra lá e coloca decreto, lei número 8.778. E aí vocês vão achar lá e vão ler o artigo. Lá explica direitinho, né? E o titular do diploma ou certificado de parteira ou equivalente conferido por escola ou curso que seja estrangeiro. Então, essas pessoas da mesma forma vão fazer a revalidação do diploma para atuar no território nacional. Então, só relembrando, nós temos aí enfermeiro, técnico de enfermagem, o enfermeiro obstetriz, auxiliar de enfermagem e a parteira. Essas 5 pessoas vão ser quem vão poder atuar e desenvolver o serviço da enfermagem no Brasil, né? Agora a gente entra no âmbito das atividades de cada um. O que é papel do enfermeiro, o que é papel do técnico, o que é papel do auxiliar. A gente vai ver agora como que cada um vai exercer a sua profissão, né? Primeiro, nós vamos falar aqui do que é privativo do enfermeiro. Primeiro, quando eu falo privativo do enfermeiro, dentro da equipe de enfermagem, né? Então, sempre que tiver essas palavrinhas aqui, ó, direção do órgão, eu vou até sublinhar aqui para vocês, para ficar mais fácil, né? Aí tem que ser aqui, ó, direção do órgão de enfermagem, tá? É privativo do enfermeiro. Organização e direção dos serviços de enfermagem, planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de enfermagem. Então, vocês têm que estar atentos que sempre quando a gente falar de organização, de direção, de chefia, são palavras-chave, tá? Aqui, ó, chefia, foi tudo. Dos serviços e unidades de enfermagem. Então, isso aqui são palavras-chave que vocês vão se lembrar na hora da leitura, para saber que sempre que eu citar isso aqui, eu estou falando de privativo do enfermeiro. Por exemplo, o técnico de enfermagem, ele não pode fazer chefia do serviço da unidade de enfermagem. Da mesma forma que o médico não pode fazer a chefia de serviço de unidade de enfermagem. Porque quando eu falo de organização do órgão, direção do órgão, chefia do serviço de enfermagem, sempre tem que ter o complemento de enfermagem. Eu estou falando de uma atividade privativa do enfermeiro, tá? Então, organização, direção do serviço de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desse serviço, que são os serviços de saúde, né? Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem. Vamos ver a continuidade aqui, ó. Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem, a consulta de enfermagem, prescrição da assistência de enfermagem, cuidados diretos a pacientes graves e com risco de vida, sublinho isso aqui, pacientes graves de alta complexidade, é privativo do enfermeiro. Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimento de base científica, é privativo do enfermeiro. E capacidade de tomar decisões imediatas. Então, sempre se lembrem das palavras-chave, como eu falei, né? Direção de órgão, consulta de enfermagem, pacientes graves e de maior complexidade técnica, tudo vai ser privativo do enfermeiro. Nesse parágrafo 2º vai falar o que é papel do enfermeiro como integrante da equipe de saúde. O que é que isso quer dizer? Que ele vai realizar esse trabalho, essa assistência, mas outras pessoas da equipe de enfermagem também podem realizar. Ele não é mais já privativo, fez um bolo aqui. Já não é mais privativo do enfermeiro. Então, participar no planejamento, execução e avaliação do programa de saúde, o enfermeiro vai fazer isso? Vai, mas o técnico vai, o auxiliar de enfermagem vai, a parteira vai, o enfermeiro obstetriz. Então, não é privativo do enfermeiro, tá?
participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde, prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição. Então, o enfermeiro pode prescrever esse medicamento aqui, ok, por exemplo, anticoncepcional, mas o médico também pode prescrever esse mesmo medicamento, então ele não é uma função privativa do enfermeiro, né? Nesse caso, a prescrição de medicamento, ela vai ser privativa do enfermeiro dentro da equipe de enfermagem, mas outros integrantes de nível superior vão poder fazer isso, né? E aí depois vocês vão ler o restante aí, tem bastante coisa. Assim, aí aqui o parágrafo único vai falar pra gente sobre o enfermeiro obstetriz. O que é função do enfermeiro obstetriz? Assistência à parturiente ao parto normal, identificação das distócias, ou seja, das complicações obstétricas, né? E tomada de providências até a chegada do médico, realização de episiotomia e episiorrafia, que é o corte e a sutura, né? E aplicação de anestesia local quando necessário. Então, isso aqui é a função privativa do enfermeiro obstetriz. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que é dever, o que o técnico de enfermagem vai exercer, né? Então, ele vai participar da programação de assistência de enfermagem, ele vai executar ações essenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, que são aquelas que a gente falou no iniciozinho, né? Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, participar da equipe de enfermagem. O auxiliar de enfermagem, observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, executar ações de tratamento simples, prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e participar da equipe de saúde. Então, se perguntar pra gente, né? Qual a diferença aí entre o técnico e o auxiliar? O técnico, ele tem maior grau de conhecimento científico sobre o cuidado com o paciente. Então, o auxiliar, ele vai auxiliar nos serviços de enfermagem. E o técnico, ele vai desenvolver esses serviços de enfermagem sob supervisão do enfermeiro, né? As atividades referidas no artigo 12 e 13, que são justamente esses aqui que falam o serviço técnico, o serviço não, né? O que é dever do técnico e o que é dever do auxiliar, quando exercidas em instituições de saúde públicas e privadas e em programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob orientação e supervisão do enfermeiro. Percebam que eu deixei isso aqui em negrito, porque é muito importante que a gente tenha essa ênfase. Qualquer serviço, seja ele público ou privado, só pode ser desempenhado pelo técnico ou pelo auxiliar sob a supervisão do enfermeiro, tá? O técnico, por exemplo, chegou lá para trabalhar, não tem enfermeiro no plantão, então o técnico não vai poder desenvolver suas atividades nesse dia. Os órgãos de pessoal da administração pública, direta e indireta, federal, estadual, municipal e do Distrito Federal e dos territórios, observarão no provimento de cargos e funções e na contratação do pessoal de enfermagem de todos os graus preceitos dessa lei. Então, todo mundo que vai trabalhar dentro da equipe de enfermagem tem que estar aqui, tudo disposto certinho de acordo com essa legislação que a gente conheceu um pouquinho dela aqui. Como eu falei lá no início, vocês vão precisar fazer a leitura. Nós ainda temos alguns decretos que vão complementar essa lei 7.498 de 86 e que a gente vai ter acesso nas próximas aulas. Mas, quando chegar esse período, eu já quero que vocês tenham essa lei na ponta da língua, né? Como eu falei na primeira aula, a legislação, ela requer muita leitura do aluno, porque normalmente são leis extensas, com vários artigos, né? Com disposições que a gente precisa conhecer. E aqui na aula a gente vai vir recapitulando e colocando os pontos mais importantes. Então, preciso que vocês façam essa leitura, né? E aí eu coloquei aqui pra gente, Deus ajuda quem sente e estuda. Não adianta, o conhecimento não cai do céu, galera. Tem que ler, tem que buscar, tem que assistir vídeo aula, principalmente nesse período que a gente não está podendo ter esse contato próximo, né,
contado, eu estou sempre enviando ao final de cada aula, eu mando para vocês a atividade que vai ser desenvolvida. Eu fiz já a atividade, vocês têm que entregar até cada sexta-feira da semana, né? Então, a atividade já vai estar disponível para vocês na plataforma. Elas são atividades de caráter de fixação. Então, vocês vão fazer para que tenha melhor entendimento dessa matéria. Não se preocupe se errar as questões, é errando mesmo que a gente aprende. Então, leia e faça as atividades para que você tenha melhor entendimento e também melhor desenvolvimento durante o percurso da disciplina, tá certo? Agradeço pela participação de todos. Se tiverem dúvidas, me encaminhem. A gente vai tentando sanar essas dúvidas da melhor forma possível. E eu espero que logo, logo a gente possa se encontrar, se conhecer, confraternizar em sala e fazer isso de maneira muito mais dinâmica juntos, tá bom? Bom estudo para todos e até logo!